A cadeia comporta mais de 5.000 reclusos e tem como registro a penitenciária de New Orleans, Angola, no estado de Louisiana. Portanto, por aí vê-se que no ponto de vista cultural houve bastante interesse. Tivemos exatamente uma conferência com empresários americanos da região, em todas as áreas, inclusive da saúde, que manifestaram um interesse incontido em aportar exatamente o nosso país para poder fazer as avaliações e o acesso, pelo menos, às nossas potencialidades. Portanto, concluindo, do lado institucional, há essa proposta da assinatura do protocolo. O Mayor de New Orleans vai aguardar exatamente um convite formal para a deslocação a Angola com um grupo de empresários e em simultâneo empresários angolanos foram capazes de concluir ou iniciar um processo de parcerias com empresas de prestação de serviços sediadas em New Orleans e, ao mesmo tempo, também tiveram acesso a inúmeras atividades que permitiram ter uma percepção, uma ideia de como funciona a indústria petrolífera, porquanto, através da estratégia do Estado angolano, através dos esforços da zona Angola e do Ministério dos Petróleos, há a estratégia de mobilização de empresas nacionais ao setor. Portanto, é mais ou menos o que temos a dizer como conclusão da nossa presença entre 1 a 5 de maio em Nova Orleans. Foi certamente o resumo possível de uma atividade intensa que se intensificou ainda mais 24 horas depois, quando rumaram para Houston, que foi palco da última OTC, entre 6 e 9 de maio, com um leque considerável de empresários angolanos que participaram do evento, para além de Sua Excelência, o Ministro dos Petróleos, Engenheiro Botelho de Vasconcelos. O que é que podemos destacar, mais do que da OTC em si, a atividade, a integração e as agendas que certamente voltaram mais gordas dos empresários angolanos que ali estiveram? Eu ia começar por dizer que a OTC é um evento que ocorre todos os anos em Houston. Sabemos nós que Houston é a capital mundial do petróleo e, de uma forma geral, a OTC funciona como uma grande vitrine das empresas, de todas as multinacionais que operam no setor. O número de empresas participantes chega a atingir as 2.000 empresas e, nesta altura, esta é a única altura do ano em que, coletivamente, os interventores no setor petrolífero interagem através da criação de conexões, tanto no ponto de vista tecnológico como no ponto de vista de criação de parcerias. São realizadas inúmeras conferências durante o evento para permitir que os empresários, as empresas e mesmo os representantes dos diversos países em termos de instituições interajam, assinem acordos de parcerias. Assim sendo, a nossa atividade começou no dia 6 de maio com a realização no período da manhã da nossa participação na Conferência do Golfo da Guiné, porque neste momento há um interesse bastante acentuado em relação aos Estados Unidos a prestar uma atenção ao Golfo da Guiné, porquanto estão países como a Nigéria, Angola, Guiné Equatorial, Gabão, países produtores de petróleo, e que vivem uma certa calminha comparado com
com a situação que se vive no meio do Oriente, Iraque, Irão, aquela região. Assim sendo, houve a participação nesta conferência de 3 congressistas, das quais temos a realçar a participação muito ativa da congressista Sheila Jackson Lee, que pareceu conhecer bastante da realidade angolana, incentivou as empresas americanas a deslocarem-se a Angola na primeira oportunidade, e daí pelo menos deu-nos a certeza que um grupo de congressistas haveria de divulgar a deslocação e o desenvolvimento, a deslocação de empresários americanos em Angola e o desenvolvimento das relações entre os empresários angolanos e americanos. Ela criou como pano de fundo a sua intervenção o reconhecimento dos desenvolvimentos que o país está a dar, no que respeita ao crescimento económico, a estabilidade política, e isso são condimentos importantes para a atração de empresas americanas no país. Portanto, essa intervenção esteve ligada esteve direcionada não só ao setor petrolífero, como também os outros setores, como agricultura, turismo, construção, energia e telecomunicações. Após esse encontro, houve a necessidade, internamente na USAC, de definir uma estratégia que permitirá a deslocação de Angola dos Estados Unidos a Angola, de um time ligado à área da energia, composta por especialistas nas áreas renováveis, nas áreas hidroelétricas e também no setor petrolífero. Isso foi bastante gratificante termos dado a oportunidade dos empresários participarem nesse encontro, porque de facto começaram a partir desta altura a ter uma noção do real interesse e das potencialidades existentes no mercado, tanto americano como angolano, e no que concerne às possibilidades de criação de parcerias. Tivemos outro encontro onde o Ministro dos Petróleos esteve diante de uma plateia de mais de mil participantes a falar sobre as potencialidades que existem em Angola em relação ao setor petrolífero. A partir daí, algumas empresas angolanas foram contactadas, e tenho a realçar que pelo menos 3 representantes dos 3 empresários continuam neste momento em Houston para dar continuidade aos contactos que foram criados exatamente a partir desse evento. Tivemos um encontro também muito importante, que foi a celebração do 20º aniversário das relações diplomáticas entre Angola e Estados Unidos, e tivemos como preletores o representante do Mayor em Houston, o representante do Departamento de Estado norte-americano, o subsecretário para os Assuntos Africanos, o Ruben Brigitte, a subsecretária do Comércio americano, que também deu as suas contribuições e de uma forma geral estimulou o desenvolvimento das relações Estados Unidos-Angola num aspecto comercial. Ela advogou, inclusive, em certa medida, a estabilidade macroeconómica do país, a estabilidade política e, no entanto, com base nesse pressuposto, estimulou as empresas americanas a investirem no país através da criação de parcerias. Esteve também o representante do Exim Bank, o Sr. Rick Angonini, que falou exatamente do interesse do Exim Bank continuar a apoiar os esforços de desenvolvimento de Angola. Fez menção
já algumas participações e contribuições do Exim Bank no fecho de alguns projetos em Angola.